Eduardo Liens conversou com o economista Aod Cunha Júnior, que falou sobre os cenários externos nacional, regional da economia. Destacou que para o crescimento econômico é necessário investimentos em infraestrutura. A matéria não chega com Eduardo Liens. O economista Aod Cunha Júnior participou da reunião Almoço Menu Poa da Associação Comercial de Porto Alegre. Ele abordou diversos temas na sua manifestação na área econômica, como os contextos externos no Brasil e no Rio Grande do Sul. Falou primeiro do crescimento da economia mundial. Muito, né? Teve um crescimento muito vigoroso. E isso, o Brasil nunca cresceu mais ou menos por conta de falta de crescimento global. Mas foi um mundo que cresceu muito, com muita liberdade econômica, abertura comercial, tarifas de importação caindo. E agora a gente tem um momento nesses últimos anos, mesmo antes do Trump, talvez maior fechamento das economias, vários conglomerados saindo do Oriente, da Ásia e voltando um pouco para a Europa, Estados Unidos. E com o Trump, com o aumento de tarifas, essa tendência se reforçou. Eu acho que isso não é bom para a economia global, não é bom mesmo para os Estados Unidos. Mas a gente continua vendo um mundo com crescimento robusto, aumento de produtividade, tem toda essa discussão de inteligência artificial. Então, eu acho que talvez alguma desaceleração econômica global, mas eu vejo o mundo ainda crescendo nos próximos anos. Analisou as perspectivas da economia brasileira. O Brasil também, nesses últimos 3 anos, pelo menos, o último ano do governo Bolsonaro, os 2 primeiros anos do governo Lula, vem crescendo aí em torno de 3%. É uma taxa acima do que o Brasil crescia na década passada, onde cresceu perto de 1%. Então, de um lado, isso é um sinal positivo. Por outro lado, boa parte desse crescimento tem vindo de expansão de gastos públicos, expansão fiscal. Isso que chama um pouco a atenção, porque nós estamos com uma taxa de juros que já é bastante alta. Então, o cenário que a gente observa, né, o mercado como um todo vê para esse final de ano, para o próximo ano, é de uma desaceleração nesse crescimento, pelo menos até a taxa de juros voltar a cair e ficar em patamares mais razoáveis. Então, até agora, um bom crescimento, mas para frente ele está mais desafiador. E a economia do Rio Grande do Sul, Aod Cunha Júnior? O Rio Grande do Sul, ele está dentro desse contexto macroeconômico do Brasil. Eu acho que o Estado conseguiu, nos últimos anos, fazer muitas reformas importantes, né? Reordenar melhor o tema fiscal do Estado, que sempre é um desafio, mas fez reformas importantes do ponto de vista de previdência, administrativa, conseguiu fazer algumas privatizações que eu acho que foram importantes. Então, sim, o Estado tem atraído mais investimentos. Para continuar nessa trajetória, ele vai precisar manter essa responsabilidade no meu ponto de vista. O Rio Grande do Sul vai continuar sendo um Estado com uma dívida alta, em algum momento ele vai ter que voltar a pagar essa dívida e manter essa trajetória de responsabilidade fiscal, boas reformas no setor público, vai ser importante para ele continuar a atrair mais investimentos privados na frente. Comentou ainda sobre a conversa entre Lula e Donald Trump. Eu acho que foi positivo. Tanto o Brasil quanto os Estados Unidos, mas principalmente o Brasil, não tem nada a ganhar com um atrito, né, do ponto de vista diplomático, comercial. Os Estados Unidos é um parceiro importante do Brasil. O Brasil exporta aproximadamente 12% de tudo que exporta para os Estados Unidos. Os Estados Unidos não têm déficit com o Brasil, né, que foi a alegação que foi usada para aumento de tarifas para outros países, como China, onde os Estados Unidos têm muito déficit comercial, mas no Brasil não. Ao contrário, os Estados Unidos têm superávit comercial. Então, parece que era muito mais um atrito do ponto de vista político do que uma justificativa econômica comercial. Então, voltar a ter essa conversa, ter um clima mais amistoso, eu acho que é importante, porque Brasil e Estados Unidos têm muitos interesses em conjunto e que podem até ser expandidos do ponto de vista comercial, seja na área de tecnologia. O Brasil exporta muitas aeronaves, os Estados Unidos têm interesses em matérias-primas raras no Brasil. Então, eu espero que seja um primeiro sinal de um ambiente mais favorável a essa relação Brasil-Estados Unidos. Aod disse que a economia, para se desenvolver, precisa de infraestrutura. A economia, para se desenvolver, ela precisa melhorar a sua infraestrutura, né? Não só para as empresas, as pessoas precisam se deslocar. Quando a gente olha estados que foram modelo disso, que tiveram muito crescimento econômico, como São Paulo, todos eles foram baseados em concessões, né? São concessões, claro, elas têm que ser feitas de forma correta, elas têm que ter valores de pedágio que tenham economicidade, mas não
tem outra saída. O Estado, o setor público, e principalmente o setor público do Rio Grande do Sul, não vai ter dezenas de bilhões de reais para botar de dinheiro que tem que ir para educação, para saúde, para segurança, para estradas. Qual é que vai ser a nossa opção, né, para não ter nenhum pedágio? É não ter investimento, é ter estradas ruins, é ter transporte ruim? Isso não faz nenhum sentido, é inconsistente mesmo com a visão moderna, com a visão liberal. Então, eu acho que tem uma discussão política que está acontecendo aqui que não ajuda nada o Estado, porque o Estado do Rio Grande do Sul precisa fazer muitos investimentos em infraestrutura, em estradas nos próximos anos, e não tem jeito, o setor público não vai ter dinheiro para isso. Isso precisa ser delegado à iniciativa privada e, portanto, a gente precisa avançar nessa pauta. Este foi o economista Odi Cunha Júnior. Para a Rádio Agerte, Eduardo Liães. Valeu, Eduardo. Obrigado pelas informações que nos trouxe aí junto com o Odi Cunha Júnior, que ele palestrou lá em Porto Alegre. Bom, são 10h19. Você está com a Tupã, o programa é o Variedades, que vai a um rápido intervalo comercial.